Nos destaques do Panorama CBN, Cristiano Zanin toma posse no STF. Celso Sabino toma posse no Ministério do Turismo. O Cerrado bate recorde de alertas de desmatamento e a Polícia Federal prende o maior devastador da Amazônia. Donald Trump se apresenta à Justiça sob a acusação de conspirar contra as eleições. Panorama CBN. Eu sou Leandro Gouveia, Juliana Prado está de férias e enquanto isso eu vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta terça-feira, dia 3 de agosto de 2023. O advogado Cristiano Zanin tomou posse como ministro do Supremo Tribunal Federal. Cerimônia com plenário lotado durou cerca de 15 minutos e a presidente do STF, Rosa Weber, quebrou o protocolo porque não havia previsão para discurso e deu as boas-vindas ao novo colega. Desejando-lhe muita felicidade no exercício da jurisdição constitucional e também de todos os mistérios, de todas as atribuições cometidas ao ministro desta casa. Eu estou convicta de que Vossa Excelência, com a sua cultura jurídica, seu preparo técnico, sua experiência e sua extrema lianeza, enriquecerá sobremodo este colegiado. Zanin vai herdar mais de 500 processos considerados de importância para o governo Lula, como ações que questionam a omissão do governo Bolsonaro no período mais grave da pandemia. Por outro lado, Zanin está fora de processos relativos à Lava Jato. Isso porque, embora ocupe a vaga de Ricardo Lewandowski, que integrava a segunda turma do Supremo, Dias Toffoli pediu em abril para trocar da primeira para a segunda turma, onde os casos da Lava Jato tramitam. Isso acaba livrando o ministro de alguma suspeição. Além disso, Zanin já deve participar nesta sexta-feira dos primeiros julgamentos do semestre no plenário virtual, como o do marco temporal. A primeira sessão do plenário comum que ele participa é a de quarta-feira da semana que vem, onde consta na pauta a ação que questiona a figura do juiz de garantias. Como Lewandowski não votou nesta pauta, Zanin deve apresentar o voto. Zanin tem 47 anos, pode ficar no STF até 2050. Com o nome dele, o presidente Lula soma 3 indicados ao STF, contando com Carmen Lúcia e Dias Toffoli. Ao todo, governos do PT terão indicado 7 ministros. E o presidente Lula deu posse ao deputado federal Celso Sabino, do União Brasil, como ministro do Turismo. Sabino já vinha trabalhando como ministro há mais de 2 semanas. A nomeação no Diário Oficial foi publicada no dia 14 de julho. Ele substituiu Daniela Carneiro, que solicitou em abril ao Tribunal Superior Eleitoral o desligamento do União Brasil. Por isso, ela perdeu o apoio do partido e reassumiu o mandato de deputada federal. No discurso de posse, Celso Sabino disse que terá entre suas metas ampliar a participação do turismo no PIB e o número anual de visitantes estrangeiros. A cerimônia de posse contou com a presença dos deputados André Fufuca, do PP, e Silvio Costa Filho, do Republicanos, que são cotados para assumir ministérios na reforma que o governo pretende fazer para acolher esses partidos do Centrão. E a CPMI dos ataques golpistas de 8 de janeiro. O presidente da comissão, deputado Arthur Maia, disse que o ministro da Justiça, Flávio Dino, se antecipou e pediu autorização do STF para divulgar as imagens do circuito interno do Ministério da Justiça do dia dos ataques golpistas. Dessa forma, o ministro, tendo autorização de Alexandre de Moraes, vai entregar à comissão todas as imagens. Arthur Maia também afirmou que Alexandre de Moraes se comprometeu a autorizar a entrega de todos os documentos que não atrapalhem as investigações. A CPMI aprovou a convocação do hacker Walter Delgatti Neto, que foi preso na quarta-feira. Como a gente contou ontem, Delgatti disse em depoimento que esteve no Palácio da Alvorada e que o então presidente Jair Bolsonaro perguntou se ele conseguiria invadir urnas eletrônicas. A CPMI também aprovou a convocação de Luiz Marcos dos Reis, sargento do Exército, ex-integrante da equipe de Mauro Cid, que foi ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. O sargento teria participado dos atos golpistas, invadindo a área onde ficam as cúpulas do Congresso Nacional. E os requerimentos afirmam ainda que ele esteve no acampamento bolsonarista em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. A CPMI também aprovou a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e de mensagens de Mauro Cid, o ex-braço direito de Bolsonaro,
e a quebra dos sigilos telefônico e de mensagens de Anderson Torres, que foi ministro da Justiça de Bolsonaro e ocupava, no dia 8 de janeiro, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Torres chegou a ser preso por suspeita de omissão, mas já foi solto, e ele será ouvido pela CPMI na próxima terça-feira. Também tem CPI rolando sobre esse mesmo tema na Câmara do Distrito Federal, e o major da Polícia Militar, Flávio Silvestre de Alencar, afirmou que a mensagem que ele enviou em um grupo de WhatsApp, em que dizia para deixar manifestantes invadirem o Congresso, foi uma brincadeira infeliz e também um grande mal-entendido. Ele era o policial responsável pela tropa que estava posicionada ao lado do Congresso, na pista que dá acesso ao STF, e está preso desde 23 de maio. Flávio de Alencar alegou que o texto foi enviado em um grupo lúdico não institucional em 20 de dezembro e que fazia referência à possibilidade de diminuição dos investimentos em segurança pública na capital. Então o cerne da discussão era sobre o Fundo Constitucional. E todos nós sabemos que o Fundo Constitucional ele é importantíssimo para o DF, não só para a segurança pública, mas também para o funcionamento da nossa saúde, da nossa educação. E o intuito daquela brincadeira, Excelência, foi assim, poxa, sem o Fundo Constitucional, a polícia pode ser sucateada e vai acabar sendo invadido o Congresso. Uma brincadeira infeliz, sim. Flávio de Alencar também negou que tenha dado ordem para a tropa recuar. E ele disse que foi escalado para o dia 8 de janeiro um dia antes pelo comandante e que até 1h daquele dia havia 311 policiais militares disponíveis, na opinião dele, um efetivo muito pequeno. E a CPI do MST também teve andamento hoje, com o depoimento de José Rainha Júnior, que foi líder do movimento e agora comanda a Frente Nacional de Lutas. Era um dos depoimentos mais esperados pela oposição, que tenta desgastar a imagem do governo Lula. Como se sabe, José Rainha é próximo do presidente Lula desde os anos 80, o que apenas foi confirmado pela comissão. Rainha também disse que uma conversa com o ministro Paulo Teixeira, de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, não estava na agenda oficial do ministro, porque foi um encontro informal. O que chamou a atenção mesmo foi o baixo nível do presidente da CPI, Coronel Zucco, do Republicanos, que afirmou que a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL, estava nervosa e perguntou se ela queria um remédio ou um hambúrguer, em referência à sua aparência física. A deputada Fernanda Melchiona interveio para defender a colega de partido. O senhor, na condição de presidente, o senhor olhou para a deputada Sâmia Bonfim e disse para ela tomar um calmante e comer um hambúrguer. O senhor, eu tenho 3 minutos, eu vou falar. Não, membro pode fazer questão de ordem, presidente. Pode falar, Carolina de Sônia, eu não sei qual é o problema. A senhora não é membro, não pode fazer questão de ordem. A senhora não é membro. A senhora não é membro, não pode fazer questão de ordem. A senhora não é membra. A senhora não é membra. A senhora não é membra. A senhora pode ser homem, pode ser mulher, a senhora não é membra. Depois, ele pediu que a sua fala contra a Sâmia fosse retirada das notas taquigráficas e afirmou que constantemente é atacado pela deputada do PSOL. Mesmo com o aval do STF para que ficasse em silêncio para não se incriminar, o ex-líder do MST respondeu quase todas as perguntas. Os alertas de desmatamento no Cerrado tiveram o pior resultado desde 2017, quando começou a série histórica do DETER, que é o Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real do INPE. Foram 6.359 km² de área derrubada entre agosto de 2022 e 31 de julho de 2023. Isso é quase o tamanho da cidade de Macapá, no Amapá. A ONG WWF Brasil diz que os números do Cerrado preocupam porque revelam valores que têm persistido com níveis semelhantes ou até maiores do que os observados no ano passado. Também destaca a necessidade de uma participação mais ativa dos governos estaduais, que frequentemente são responsáveis pelas autorizações de remoção de vegetação, assim como o engajamento do setor privado. A principal causa do desmatamento no Cerrado é a produção de itens de exportação, como soja e algodão. Especialistas destacam ainda a importância de reconhecer a relevância desse bioma para o contexto nacional, considerando que ele é conhecido como o berço das águas do país, alimentando reservas hídricas que vertem para a bacia amazônica. Já na Amazônia, os índices alcançaram o menor patamar em 4 anos, com uma área desmatada ainda grande, de 7.952 km², o equivalente à cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.
Em relação à temporada anterior, a queda foi de 7%. Na divulgação dos dados nessa quinta, o Ministério do Meio Ambiente enfatizou a queda de 66% no mês de julho. Como tradicionalmente o mês tem o maior índice de desmatamento na região, o cenário inédito de queda surpreendeu. Ao longo do último semestre, houve redução de 42,5% no desmatamento da Amazônia. E a Polícia Federal prendeu em flagrante um suspeito de ser o maior devastador da Amazônia já investigado. Bruno Heller foi detido em Novo Progresso, no sudoeste do Pará, na Operação Retomada, que também ocorre em Mato Grosso e investiga registros fraudulentos de terras para desmatamento. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de 16 fazendas, 10 mil cabeças de gado e 116 milhões de reais pertencentes ao grupo criminoso do qual ele é apontado como chefe. A Polícia Federal encontrou quase 125 mil reais em notas de dólares, euros e reais. Parte do dinheiro estava no fundo falso de um bidê ao lado da cama da casa dele. Ele também estava com uma arma ilegal e 350 gramas de ouro bruto, supostamente de garimpo ilegal. Segundo a Polícia Federal, as investigações apontam que o grupo criminoso do preso registra terras no nome de terceiros de forma fraudulenta no Cadastro Ambiental Rural. Os registros são feitos principalmente no nome de parentes. Em seguida, eles desmatam as áreas e as destinam para a criação de gado. O inquérito policial identificou que o grupo se apossou de mais de 21 mil hectares de terras da União. Além disso, já foi constatado o desmatamento de mais de 6.500 hectares de floresta, o equivalente a quase 4 ilhas de Fernando de Noronha. Os danos ambientais são agravados pela ocupação de áreas circundantes a terras indígenas e unidades de conservação. Segundo a Polícia Federal, o líder do grupo já recebeu 11 autuações e 6 embargos do IBAMA por irregularidades. E o presidente Lula disse que a Petrobras pode continuar sonhando com a extração de petróleo na foz do rio Amazonas, no litoral do estado do Amapá. Foi numa entrevista para a emissora de rádio da região amazônica. Eu vou dizer para vocês que vocês podem continuar sonhando e eu também quero continuar sonhando. Veja, nós tínhamos a Petrobras com uma plataforma preparada para fazer pesquisa nessa região. Houve um estudo do IBAMA que disse que não era possível, mas o que a gente não pode é deixar de pesquisar. Primeiro nós temos que pesquisar, nós temos que saber se tem aquilo que a gente pensa que tem. E quando a gente achar, a gente vai tomar uma decisão do Estado brasileiro, o que a gente vai fazer, como é que a gente pode explorar, como é que a gente vai evitar que um desastre qualquer possa prejudicar a nossa querida margem, do Oceano Atlântico na Amazônia. Em maio, o IBAMA negou uma licença para a Petrobras perfurar um poço de petróleo na região. O Instituto apontou falhas sobre segurança ambiental na solicitação da estatal. E aí, dias depois, a Petrobras apresentou um novo pedido que está sob análise. O presidente da Câmara, Arthur Lira, que também esteve na cerimônia de posse do ministro Celso Sabino, falou com os jornalistas depois de uma reunião de líderes para definir a pauta de votações na semana que vem. Ele repetiu o que disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, depois de um encontro que teve com ele, que a votação do arcabouço fiscal não depende da conclusão da reforma ministerial pelo governo Lula. Lira alegou que ainda não há um consenso em torno do texto para levá-lo a plenário. Não há nenhum tipo de corresponsabilidade nem de relação entre o calendário do arcabouço e a possível modificação ou uma formação mais sólida por parte do governo à sua base parlamentar. O arcabouço, como a reforma tributária, independem de base parlamentar, porque nós tratamos sempre como pautas prioritárias de Estado. O líder do governo, José Guimarães, minimizou a falta de consenso para votar o arcabouço e disse que o prazo para apreciar a medida só termina no fim de agosto. Discutimos as matérias de consenso para serem votadas na próxima semana, tudo com base no entendimento. O arcabouço nós temos até o dia 28 de agosto para votar. Tem tempo de sobra para discutir os 4 destaques e não tem crise sobre isso. Arthur Lira indicou que há um único consenso no arcabouço fiscal, que é a retirada do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Nessa quinta, o presidente da Câmara também entregou o texto da reforma tributária ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Os deputados aprovaram a proposta em julho e agora o projeto precisa ser aprovado em 2 turnos pelos senadores. O índice Bovespa fechou em leve queda de 0,23% aos 120.586 pontos. O dólar teve uma forte alta de 2%,
vale R$ 4,90. O euro está cotado a 5,36, teve alta também de quase 2%. Panorama CBN. Agora a página policial, começando pela operação que terminou com 10 mortos no Complexo da Penha, na zona norte do Rio. O governador Cláudio Castro afirmou que abriu uma sindicância para apurar se os agentes das forças especiais usavam câmeras nos uniformes. A orientação é ter câmera, sim. O que eu defendo sempre é operações com inteligência policial não podem ter, mas operações rotineiras tem que ter. Então já estamos cobrando a polícia, já foi aberta uma sindicância para a gente entender quem estava, quem não estava e também entender as imagens de quem estava. O governador publicou um decreto há um mês determinando o uso do equipamento. O Supremo Tribunal Federal chegou a negar um recurso do governo no início de junho e manteve a determinação do uso de câmeras para todas as forças de segurança, incluindo as tropas de elite da PM, que é o BOP, e da Polícia Civil, que é a CORE. Segundo o governo, mais de 9 mil câmeras já foram instaladas e a implantação em todo o efetivo deve acontecer até o fim do ano. E a operação policial que reagiu à morte de um soldado da Rota, em São Paulo, chegou ao 7º dia e avançando para o litoral norte. Uma equipe da Polícia Militar entrou em confronto com um grupo criminoso em um conjunto habitacional em Caraguatatuba. Segundo a polícia, ninguém ficou ferido. Nessa quinta, a reportagem da CBN foi a Guarujá, no litoral sul, e visitou comunidades onde houve parte das 16 mortes causadas pela polícia. Muitos moradores não querem dar entrevista por medo do tráfico e das próprias forças de segurança. Um deles disse que todo dia acorda com uma viatura na porta de casa. Aqui não mora só bandido, não mora só ladrão. Aqui mora gente de bem também, né? Então, assim, quem paga o pau maior somos nós. Nas nossas casas aí, porque é em becos, é tudo batida a portão. Às vezes a gente sai de casa com polícia armado. Sai daqui do trabalho pra casa e me tranco, eu e minha família. Peço para meus filhos que são maiores de idade, peço para não sair mais de casa. Então, assim, nós estamos refém de uma situação, de uma guerra que se arrasta faz tempo. A comerciante Maria Eunice dos Santos, de 58 anos, mora numa rua próxima de onde houve 2 mortes. Ela disse que só não fechou o comércio por estar acostumada com a violência. Comércio parando, assustador, lugares violentos, o carro passando na maior velocidade, se você não sair da frente, passa por cima, né? Viatura da polícia? É, só passando com a arma apontada, assim, que é o jeito deles, né? Tu não sabe o que é que tem a oferecer, né? O cara só tem que ficar esperto, né? Até agora, a polícia só identificou 10 dos 16 mortos. Em 7 dias, a operação prendeu 88 pessoas, 54 em flagrante, e 30 eram foragidas da justiça. E a Polícia Federal fez uma operação contra uma quadrilha especializada no tráfico de drogas pelo aeroporto de Viracopos, em Campinas. Um homem preso, de 29 anos, já foi candidato a vereador em uma cidade do Rio Grande do Sul. A polícia não divulgou a identificação dele. Os mandados foram cumpridos nos municípios gaúchos de Santa Maria e Itaara. O delegado Edson de Souza disse que o homem era responsável por aliciar pessoas e definir cargas de transporte da droga. O objetivo é não só criar uma muralha de fiscalização no aeroporto para passageiros que tentam levar drogas tanto do norte ao sul do país, quanto do país para fora, ou entrar no país com droga, mas também alcançar aquelas pessoas que são aliciadoras, as cooptadoras que financiam essas operações de tráfico de droga. A investigação começou em março com a prisão de uma mulher que tentava embarcar para Portugal com 2 quilos de cocaína escondidos em uma mala. Foi a primeira prisão em flagrante registrada pelo novo sistema de fiscalização implantado pela PF no aeroporto de Viracopos, que já permitiu a prisão de 25 pessoas e a apreensão de quase 160 quilos de drogas. Falando agora de saúde, em junho, ganhou repercussão nacional um surto de febre maculosa em uma fazenda de Campinas, no interior de São Paulo, e agora surgiram novos casos. Um soldado de 18 anos que cumpria serviço militar no 28º Batalhão de Infantaria Mecanizado de Campinas morreu por febre maculosa, e o Comando Militar do Sudeste informou que outros militares estão com suspeita da doença. O total de militares com sintomas não foi detalhado. O comando informou que os casos não são graves e que os pacientes estão sendo tratados e acompanhados com os protocolos médicos previstos em estreito contato com as autoridades de saúde.
No ano passado, um outro soldado de 18 anos já tinha morrido por febre maculosa. O local provável de infecção é a Fazenda Chapadão do Exército. Ainda segundo o Comando Militar do Sudeste, os militares atuam de forma preventiva e de conscientização sobre a doença, com a compra de repelentes específicos e antibióticos. A febre maculosa é transmitida pelo carrapato estrela, contaminado por uma das bactérias que está em circulação no estado de São Paulo. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se apresentou a um tribunal federal em Washington para ouvir as acusações de que liderou uma conspiração criminosa para reverter os resultados das eleições presidenciais de 2020, tentando fraudar direitos dos cidadãos americanos e processos democráticos do país para se manter no poder. Antes de viajar para a capital americana, ele fez uma série de publicações atacando as eleições de 2020 e o presidente Joe Biden, e dizendo que estava indo para Washington para ser preso, o que não é verdade. Essa é a terceira vez em 4 meses que o ex-presidente e principal republicano na corrida presidencial de 2024 se apresenta à justiça por acusações criminais. O Estado Islâmico confirmou a morte de seu líder Abu Hussein al-Qurashi. Segundo o grupo, o terrorista foi morto na Síria. Em abril, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, já tinha afirmado que suas forças tinham matado o então líder. Al-Qurashi tinha assumido o grupo em novembro do ano passado, depois que o antecessor foi morto também na Síria. Responsável pela série de atentados que aterrorizaram a Europa entre 2015 e 2017, o Estado Islâmico vive uma crise financeira desde então. Atualmente, militantes continuam fazendo ataques na Síria, no Iraque e no Afeganistão. Um ônibus que transportava migrantes no México caiu em uma falésia, deixando 15 pessoas mortas e mais de 21 feridas. O acidente aconteceu em Nayarit, estado da região central. Segundo autoridades, o ônibus transportava passageiros para a cidade de Tijuana. Entre eles estavam 6 cidadãos indianos e também havia africanos. E olha só, esse caso, uma brasileira de 80 anos foi morta pelo marido na cidade de Delray Beach, na Flórida. William Lowe, de 78 anos, foi preso acusado da morte de Aidil Barbosa Fontes. Ela foi assassinada com um tiro na cabeça. E a polícia da cidade encontrou partes do corpo dela em 5 malas, em um canal de mar. Os investigadores encontraram no apartamento dele manchas de sangue na sala de estar, na sala de jantar, na entrada, em 2 banheiros e no quarto principal. Falando da Copa do Mundo de futebol feminino, nessa quinta tivemos a última classificada, a seleção do Marrocos. Venceu a também já classificada Colômbia por 1-0 e ficou com a segunda vaga. Também pelo Grupo H, Coreia do Sul e Alemanha empataram por 1-1 e foram eliminadas. Os confrontos das oitavas de final são os seguintes. No sábado, jogam Suíça e Espanha, Holanda e África do Sul e Japão e Noruega. No domingo, Suécia e Estados Unidos. Na segunda, Austrália e Dinamarca, Inglaterra e Nigéria. E na terça, França e Marrocos, Colômbia e Jamaica. Termina aqui mais um Panorama CBN. Para mais informações, acesse o site ou aplicativo da CBN. Se você gosta do Panorama, aproveita para compartilhar o link com os amigos. Segue a gente, também comenta e dá 5 estrelas no Spotify. Você também pode seguir a gente pelo Apple Podcasts. Me conta o que achou da edição de hoje. Você pode entrar em contato comigo pelo e-mail leandro.gouveia@cbn.com.br e também pode falar comigo pelo Instagram, que é lereisgouveia. Amanhã tem Panorama cedinho com Natália Furtado, direto do Rio de Janeiro, e eu volto à noite. Até lá! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.